Recentemente você deve ter visto ou ouvido, e se ainda não viu ou ouviu, né, vai ouvir agora, muitos jornais, muitas redes sociais, aqui no próprio YouTube, muitos vídeos aí divulgando, falando a respeito da separação, né, da Karina Bach, falando a respeito desse rompimento, né, desse casamento que foi desfeito. Mas o que que não te contaram sobre o casamento? Qual que é a verdade que está por trás, né, de tudo isso? Então eu quero que você fique aqui comigo, que você acompanhe. Se você é novo aqui no canal, né, já dá um like, né, já se inscreve. Fazendo isso você nos ajuda de forma gratuita, fazendo com que essa mensagem, né, a mensagem que nós colocamos aqui, seja vista pelo maior número de pessoas possíveis e assim nós possamos impactar a vida delas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre esse assunto, obviamente preservando aqui a privacidade, né, das pessoas, a sua intimidade. Nosso objetivo aqui não é estabelecer juízo, né, sobre o que aconteceu, até porque não é a minha função, não é o meu papel, nem o seu papel, né? O juízo ele pertence somente a Deus. Mas vamos aos fatos. O fato é que tivemos aí a notícia de um casal famoso, né, que acabou terminando o seu relacionamento, terminando o seu compromisso, né, conjugal, o compromisso que foi assumido há alguns anos atrás. Então a gente tem aí o rompimento, né, de uma união, de uma aliança, fato que infelizmente é muito corriqueiro, não só no Brasil, mas no mundo, né? Durante a pandemia, inclusive, muitos casais se separaram, né? Aumentou o índice de separação devido ao fique em casa, né? A convivência ali de forma mais próxima, a convivência ali diária, de forma mais demorada, né? Onde as pessoas estavam menos fora de casa e mais dentro de casa. Então, de fato, isso ocasionou, né, um aumento na questão do divórcio. E quando a gente observa casos como o da Karina Bach e de muitas outras pessoas que estão aí no anonimato, né, que se separam, mas não vira notícia, não vira manchete, o que a gente observa é que, infelizmente, relacionar-se, né, com qualquer pessoa que seja é um desafio para todos nós, seres humanos, e também para você que é cristão. Se você é cristão, não fique pensando que você está imune a essas questões. Pelo contrário, nós somos seres humanos iguais a qualquer outro, né? E também corremos o risco de sermos afetados em várias áreas das nossas vidas. Mas o fato é que quando a gente fala de relacionamento, e a gente fala de casamento, esse compromisso que é assumido perante Deus e perante a sociedade, onde você estabelece uma aliança com alguém, né, e você promete estar ao seu lado, você promete cuidar dela, seja na alegria, seja na tristeza, né, seja na saúde, seja na doença, seja na riqueza, seja na pobreza, enfim, uma série de votos que são feitos. Nós precisamos entender que de fato é um desafio. Você se relacionar com uma pessoa que nem todos os dias vai estar da maneira que você gostaria que ela estivesse, né? Inclusive você nem sempre está da maneira que o seu cônjuge, né, gostaria que você estivesse. Isso faz parte da vida. Tem dias que a gente está mais estressado, tem dias que a gente está mais aflito, tem dias que o nosso pavio está mais curto, tem dias que a gente está enfrentando muitos problemas e diante desses quadros nós temos muita dificuldade em gerenciar os relacionamentos, né? E aí surgem os atritos, e aí surgem as brigas, surgem as diferenças, que se não forem cuidadas, que se não forem administradas, elas podem acabar eclodindo, né, para algo maior e terminando numa ruptura, né, no término de um relacionamento que foi feito para ser eterno, né? Afinal de contas, o voto diz, né, até que a morte o separe ou nos separe. Então é até a morte. Quando um dos cônjuges parar, né, de respirar nessa terra, então ali é quando de fato o casamento deveria se encerrar. Uma vez que a gente sabe que o casamento ele não
né, se prolonga pela eternidade. Ele é algo, né, consolidado na terra e ele tem a sua limitação com a morte, né, de um ou dos dois cônjuges. Né? Então ali finaliza esse compromisso. Né? Mas vamos lá, pessoal, independente aqui de quem que cometeu o erro, de quem que falhou, de quem que saiu de casa, de quem que pediu o divórcio, né? Esse aqui não é o tema da nossa conversa. Né? O nosso tema é, se você é casado, né? Se você é casada, se você tem um compromisso com alguém, se você tem uma relação matrimonial, né? Fica aí um alerta muito importante para as nossas vidas, né? Que somos casados, de como que nós devemos conduzir o nosso matrimônio, como que nós devemos conduzir essa relação para que ela não termine como o caso, né, da Karina e de muitos outros por aí. Como é que eu faço para não terminar dessa maneira, né? Tendo que romper um relacionamento, tendo que me separar, quando tem filhos, né, é mais complicado ainda, as dores emocionais e etc, e etc, etc. Então, é um assunto aí para vários vídeos, né? Mas eu quero trazer aqui uma palavra para você, depois nós vamos orar em cima dessa palavra pelo seu casamento, amém? Nós vamos orar pelo seu casamento, pela sua relação. Nós vamos ler uma palavra dentre muitas que a Bíblia traz a respeito de união, de casamento, mas essa eu considero ela uma síntese, né, do que é o casamento. E se porventura você está assistindo esse vídeo e você ainda não é casado, né, e pretende estabelecer uma relação matrimonial, então preste muita atenção o que é um casamento. Quais são os fatores que você precisa considerar, o que você precisa observar, né, antes de entrar num casamento. E se você já está num casamento, né, você precisa fazer ajustes. É totalmente possível, dependente da sua situação. Tá? Você pode estar com um problema pequeno no seu relacionamento ou com um big de um problema, né, com um baita de um problema nas mãos, talvez até mesmo já com uma separação consolidada, mas você está lutando pela restauração, você tem se colocado aí diante de Deus para que Deus reverta esse quadro, então presta bem atenção nesse tema. Maridos e esposas, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devam se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então preste bem atenção, observe que nessa passagem nós temos dois momentos. Primeiro momento, aqui o texto está falando, né, para as esposas, está falando para as mulheres. Ou seja, eles colocam para você, mulher, você que está assistindo, que o marido ele é o cabeça, ou seja, o marido ele é a representação de Cristo sobre a sua vida. E como é a representação de Cristo? Né? Como que funciona isso? Só para a gente exemplificar um pouco, para trazer clareza sobre essa palavra, entenda que Cristo ele era diferente, né, de todo ser humano no aspecto do seu trato, no aspecto de como ele conduzia situações complexas da vida, situações difíceis, né, principalmente situações de exclusão, né, social, onde a mulher ela não tinha muita vez, né, dentro da sociedade judaica e gentílica também. Então Jesus ele faz um contraponto em várias situações, mostrando qual que é o verdadeiro caráter, né, e atitude que um homem deve ter. Então Cristo ele é uma referência de hombridade para nós homens. Então você que é homem, né, que está ouvindo essa mensagem, Cristo ele é a referência de hombridade. Então quando a Bíblia fala
mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, né? Como sendo a Cristo, entenda que o marido ele tem que ter um comportamento baseado naquilo que Jesus praticou, baseado naquilo que Jesus ensinou. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes pode acontecer de uma mulher se encontrar numa situação muito vulnerável, né, onde o seu casamento, o marido, né, é uma pessoa muito severa, uma pessoa que às vezes maltrata ela não apenas com palavras, mas também fisicamente, ou seja, é uma pessoa que oprime, né, uma pessoa que de fato destrói os seus sentimentos, suas emoções. Então não é nesse aspecto que a Bíblia está falando de sujeição, certo? Se você tem um problema dessa ordem ou de outras ordens, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Porque você não deve ficar se sujeitando a esse tipo de situação. Esse é um assunto que nós podemos, inclusive depois aqui no canal, falar mais um pouco sobre isso. Mas o que o texto está falando aqui é o seguinte, ó. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, se Cristo ele é o cabeça da igreja, como que Cristo trata a igreja, né? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Cristo ele ama a igreja, Cristo ele se entregou pela igreja, Cristo ele morreu pela igreja, mesmo sendo uma igreja difícil de lidar, mesmo sendo uma igreja que não o aceitava, que não o recebia, né, na sua grande maioria. Então, mesmo sendo rejeitado por essa igreja, mesmo não sendo às vezes bem visto por essa igreja, mesmo às vezes não sendo bem falado por essa igreja, a atitude de Cristo foi de amá-la, foi de perdoá-la, foi de cuidá-la, né, de preservá-la. Então, essas são atitudes, algumas delas, que o marido deve ter em relação à esposa, de cuidado, né, de ser o cabeça no sentido de cuidar, né, de ser um provedor, não de ser um ditador, não de ser alguém ordinário, né, não de ser um canalha, não, longe disso, mas tem que ser alguém com caráter de Cristo. Então, essa é a primeira palavra para você, né, mulher. E aí depois o texto ele continua e agora ele vai falar para você, homem, vai falar para os maridos. Então lá no versículo 25 ele diz, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então entende a relação que o texto aqui de Efésios está estabelecendo a respeito do casamento? Ele faz essa construção linguística, né, figurativa, a respeito de o homem ser Cristo e a mulher ser a igreja, né? Porque é uma representação mais fidedigna daquilo que deve ser o seu casamento. O seu casamento ele deve representar essa união entre Cristo e a igreja, essa harmonia que Cristo promoveu para a sua igreja, né? E claro que aqui existe um contraponto, né? um balanço, um equilíbrio, porque Cristo ele faz a parte dele, né? Ele ama, ele cuida, mas a igreja também precisa fazer a sua parte, né? Nós precisamos obedecer aos mandamentos, nós precisamos andar de acordo com os mandamentos, nós precisamos andar de mãos dadas com Cristo. Então, a esposa ela tem que entender, né, que o marido ele é Cristo, ela é a igreja, mas eles andam juntos, né? Eles andam em harmonia, eles andam lado a lado, né? Eles andam produzindo vida, né? Produzindo justiça, primeiro para a sua vida, né? para o seu relacionamento, para o seu casamento e posteriormente para a vida dos filhos, né? Da família, né? E aí transbordando essa justiça, né? Também na vida de outras pessoas. Então preste muita atenção no seu casamento, né? Tenha muito cuidado da maneira que você, esposa, né, está caminhando com o seu marido. E você, marido, precisa também prestar muita atenção da maneira, né, ou na maneira de como você está cuidando da igreja, né, cuidando da sua esposa. Então, será que você está cuidando, né, como Cristo? Então, faça essa pergunta, você homem e você mulher, faça a pergunta, será que eu estou amando o meu marido como a igreja ama a Cristo? Então, são perguntas cruciais, né, para que o seu relacionamento esteja de acordo com essa palavra, né, para que vocês possam andar de fato em unidade, entendendo que os problemas eles existem sim, né,
São vários problemas, ninguém está imune. Você pode ter 1 ano de fé, 5, 10, 20, 50 anos de fé. Não pense que o seu casamento está blindado, não, porque o nosso inimigo, né, ele não dorme, ele não descansa, então ele está o tempo todo buscando uma oportunidade de destruir esse relacionamento. Então nós precisamos vigiar constantemente, né, cuidar constantemente para que essa aliança não seja quebrada, né, para que de fato essa aliança ela seja eterna. E se você crê nessa palavra, se você recebe nessa palavra, digita aí nos comentários, faça esse exercício de fé, né, na sua vida, na vida do seu relacionamento, da sua família. Coloque aí, a minha aliança é uma aliança eterna. A minha aliança, certo? Estou falando aqui, ó, de aliança conjugal, né? Então, a minha aliança é uma aliança eterna. Podem vir os problemas, podem vir as tempestades, podem surgir aí os vendavais, os maremotos da vida, mas nós vamos enfrentar junto. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema emocional, pode ser um problema de criação de filhos, pode ser um problema de relacionamento com parentes, com questões de igreja, enfim, qualquer tipo de problema que vocês enfrentarem enquanto casal, vocês precisam resolver juntos enquanto casal, para que essa aliança, né, ela prospere e seja eterna. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos orar agora em cima dessa palavra, né? Eu quero abençoar a tua vida conjugal, matrimonial, né? Para você que já é casado e se está passando por problemas, né? Nós vamos orar para que caia por terra, né, toda luta que o inimigo tem promovido aí para te destruir, para destruir a tua vida e a vida da tua família. Nós vamos orar. E se você está vendo esse vídeo e ainda não é casado, não é casada, né, vamos orar também para que Deus já possa trabalhar no seu coração essa visão, né, que a Bíblia nos dá a respeito de casamento, né? E que Deus possa preparar um cônjuge para você, né, que seja um Cristo, se você for mulher, né, e se você for um homem, que seja uma igreja, segundo o texto de Efésios. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecemos porque entendemos que, antes de tudo, o Senhor fez uma aliança conosco, né? O Senhor nos estabeleceu nessa terra, né, para que governássemos, para que constituíssemos família, né? Desde a época lá de Adão, quando o Senhor viu que não era bom que ele estivesse só, e o Senhor criou uma auxiliadora que fosse idônea, fiel, que estivesse ali ao seu lado, né? Construindo o reino junto, enfim, atuando junto nessa terra. Então eu te peço que, em nome de Jesus, Pai, que nesse momento a minha irmã, o meu irmão, que porventura estejam passando aí por dificuldades no seu casamento, né? Estejam passando por lutas, estejam passando aí por desafios que estão difíceis deles resolverem sozinhos. Então, que em nome de Jesus o Senhor entre com providência nesse relacionamento, que o Senhor coloque por terra, Pai, toda seta maligna, tudo aquilo que o inimigo tem feito, né, para destruir esse relacionamento, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Porque essa aliança ela foi estabelecida pelo Senhor, ela foi abençoada pelo Senhor. E aquilo que o Senhor institui, Pai, é sagrado. Aquilo que o Senhor institui é divino. Aquilo que o Senhor abençoa, Pai. Aquilo que leva a Tua palavra, né, leva as chaves do Teu reino, leva a coroa do céu, né? Leva um ouro que não pode ser corrompido por nada. Então, que em nome de Jesus, o Senhor restaure, né, essa aliança entre esse casal, independente até mesmo se eles estejam separados. Independente se o cônjuge saiu de casa, independente se já foi feita uma separação no papel. Mas a minha irmã e o meu irmão que têm orado, Pai, que têm crido, e tenha plena convicção de que o Senhor é o Deus que restaura, que o Senhor é o Deus que renova, que o Senhor é o Deus que faz tudo novo. Então, que em nome de Jesus, o Senhor venha fazer isso na vida deles,
para a honra e glória do teu santo nome. E para aqueles que estão precisando ou buscando, né, um relacionamento, estão buscando casar-se, que o Senhor possa dar um entendimento genuíno do que é um casamento segundo a tua palavra, segundo os teus propósitos, segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que desde já o homem entenda que ele é o cabeça, mas ele é o cabeça conforme Cristo é o cabeça, conforme o Senhor é o cabeça, né? Amando, cuidando, protegendo, né? Suprindo as necessidades. E que essa mulher que está procurando por um marido, Pai, que ela seja a igreja do Senhor, a igreja que ama, né, ao Senhor, que ama ao marido, que entende que ele está ali exercendo um sacerdócio sobre a vida dela, de proteção, de cuidado, de ajuda, né, para que ela também se desenvolva enquanto mulher, enquanto filha, né, e os dois juntos possam viver, né, a abundância que o Senhor tem reservado para a vida deles. Eu quero aproveitar também aqui e orar pela vida da Karina Bach, do seu ex-marido também, que o Senhor entre com providência na vida desse casal. Só o Senhor sabe o que de fato, né, acontece ali nos bastidores, Pai. E que o Senhor entre na vida deles, né, que o Senhor possa restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi rompido, né, que verdadeiramente haja ali um conserto, né, uma restauração do Senhor, porque eu tenho certeza que esse é o desejo, né, do teu coração. Assim como tantos outros casamentos aí no anonimato que estão destruídos, né, que haja restauração, que haja conserto, que haja entendimento, né, pela parte dessas pessoas que eles precisam consertar, né, as coisas, que eles precisam soldar novamente essa aliança. Né? Essa aliança que foi quebrada, ela pode ser soldada, né, com o fogo do Senhor. Né? Esse fogo que realmente nos purifica e nos blinda de todo o mal. Então, receba essa bênção na sua vida, receba essa oração e creia no poder de Deus, porque um cordão de 3 dobras, né, ele é muito mais forte do que um cordão de 2 dobras. Então, coloque Deus no seu casamento, chame Ele para a relação, se fortaleça enquanto casal e viva o melhor de Deus.